Olá, você está no canal Visão no Reino. É um canal da Igreja Batista Nacional Missionária em Macapá e que tem o objetivo de trazer um momento de edificação à igreja, de edificação aos corações. Você sabe qual é o seu foco? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o seu objetivo de vida? O canal Visão no Reino busca trazer um pouco mais desse entendimento, tanto à igreja do Senhor, quanto àqueles que ainda buscam conhecê-lo um pouco mais. Então, desde já, fique com mais uma mensagem do nosso canal, se inscreva, curta e deixe aí um comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças e paz, amados. Uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nessa manhã abençoada, participando da conferência Visão do Reino. E fico alegre em ver esse trabalho crescendo, prosperando, cada dia mais. A gente percebe que os salvos têm sido acrescentados nessa comunidade cristã. Amém? E como a temática é Visão do Reino, e temos trabalhado aí desde a sexta-feira, né, pastor Newton, sobre trabalho também de igreja multiplicadora. Temos falado muito sobre a questão do ID, do evangelismo. Nós vamos dar continuidade nessa mesma mensagem. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, versículo do 1 ao 5, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo as suas próprias cobiças. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, te adorando, te exaltando, aprendendo mais, ó Pai, para exercermos um ministério de excelência no teu reino, Senhor. Opera as tuas maravilhas em nosso meio, conduza-nos ao pleno entendimento da tua palavra. Saiamos hoje daqui, ó Pai, ao final dessa conferência, alegres, exultantes, porque o Senhor tem falado verdadeiramente com a tua igreja. Tira de nós toda a preocupação, tira de nós toda a distração, que nesse momento nossa mente, nosso foco esteja inteiramente na tua palavra, Senhor. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse texto de 2 Timóteo, vamos ler também outros textos, ele fala sobre a necessidade da evangelização. O John Stott, ele fala em um dos seus livros que a evangelização ela não pode ser separada da igreja, porque a igreja ela é tanto fruto da evangelização como ela é o agente da evangelização. Nós somos alcançados porque um dia ouvimos a pregação do Evangelho. Da mesma forma como a igreja é formada através da pregação do Evangelho, nós somos também o agente dessa mesma pregação. E precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, não só como uma tarefa para os dias de domingo, mas principalmente como estilo de vida, em todos os aspectos. A gente vê aqui o apóstolo Paulo falando para Timóteo sobre a necessidade de pregar em tempo e fora de tempo. Ele fala, pregue a palavra, insta, quer dizer o quê? Insista, quer seja tempo ou fora de tempo. Utilize a mensagem do Evangelho como um estilo de vida
Aonde você passar, o evangelho precisa estar sendo pregado para as pessoas. Quando a gente fala de visão do reino, às vezes a gente fica se perguntando como a gente pode ser mais atuante, como podemos ser mais úteis no meio do reino de Deus. É fazendo justamente o que o Senhor nos manda. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, vamos lá para Mateus 28. Versículo 19 ao 20. Dava para a gente falar de cabeça, não dava? Diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente vê aqui um imperativo do próprio Cristo quanto à questão da pregação do Evangelho. E pregar o Evangelho é falar das boas novas de Cristo. E qual é o auge da mensagem das boas novas? Que a gente fala tanto. Que boas novas são essas? Qual é o auge, o topo assim, né, a cereja do bolo, quando a gente vai falar das boas novas? A gente sempre tem como uma essência básica e principal quando vamos pregar o Evangelho, é falar de arrependimento e dizer, porque próximo está o reino dos céus, ou o reino de Deus, é a mesma coisa. Arrependam-se, pois próximo está o reino de Deus. A gente precisa, queridos, desejar o reino de Deus. Nós precisamos estar vivendo aqui nessa terra com a cabeça já nos céus. As nossas atitudes precisam refletir para a nossa eternidade. A minha vida aqui vai ser pautada em oração, em devoção ao Senhor, em santificação, em me preparar biblicamente, pregar o Evangelho para todos que eu puder alcançar, já com minha cabeça alegre, pois próximo está o reino do céu. Hoje a gente tem escutado muito, pastor Natan, e tem se tornado muito comum pastores usando o coach gospel, né? Começam a trazer as técnicas empresariais para dentro da igreja, para ter alta performance, aquela coisa toda. Mas a gente começa a perceber quão nocivo tem sido esse tipo de teologia. Eu estava lendo uns artigos do pastor Renato Vargens. Ele fala que é o evangelho da prosperidade atualizado, né? É o evangelho do coach, onde a gente escuta sempre mensagens extremamente de pensamentos positivos, muito humanistas, só para falar o coração do homem, mas não leva o homem a adorar verdadeiramente ao Senhor. O tempo inteiro é para alcançar as suas metas, os seus objetivos, as suas conquistas. E a gente percebe que são mensagens que estão abrindo um buraco, enfiando o cristão dentro desse buraco para ele não sair do pensamento terreno de forma alguma. Quando a gente fala da volta de Cristo, quando a gente fala de entregar a sua vida, mesmo que você morra por amor de Jesus, uma pessoa dessa até se chateia com você. Não, ainda eu tenho meus objetivos para alcançar aqui nessa terra. Ainda eu tenho meus sonhos a realizar, meus sonhos materiais. Tem uns que estão solteiros que antes de Jesus voltar querem casar. Se Jesus voltar antes, eles não querem nem subir. Não querem nem ir para a eternidade, né? Nosso pensamento precisa estar nos céus, na presença do Senhor. Não tem coisa melhor do que dedicarmos a nossa história aqui na terra e futuramente estarmos eternamente na presença de Deus. O pastor Russell Shedd, saudoso Russell Shedd,
Ele morreu aí há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Ou 1 ano e meio, mais ou menos. E ele falou, acho que algum irmão da igreja o filmou na sua própria casa. Ele já estava mesmo consciente da sua situação, do seu câncer, já estava desenganado. Ele já bem idoso, já, né? O pastor Russell Shedd, ele falou no vídeo que ele nunca tinha adoecido daquela maneira. Ele nunca foi de ficar doente, era um idoso bem saudável. E de repente ele é acometido daquele câncer extremamente agressivo. Foi muito rápido, né? Quando ele foi diagnosticado rapidamente, ele já foi ali despachado pelos médicos e faleceu em seguida. E esse irmão filmou ele antes do seu falecimento e ele falou, né, para a câmera ali, dizendo que ele nunca tinha adoecido daquela maneira, só que ele estava alegre por aquele momento. Ele estava consciente, conformado que ele iria morrer. Ele estava alegre com aquele momento porque a vida dele toda foi preparada para ele chegar naquele momento de morrer e se encontrar com o seu Senhor. E às vezes nós cristãos não temos essa mesma consciência de ter uma vida totalmente dedicada. Essa vida aqui, irmãos, ela passa num piscar de olhos e a gente perde muito tempo, muito tempo. A gente deixa de fazer muita coisa no reino de Deus só pensando em nós mesmos. Só pensando em alcançar projetos meramente terrenos. A gente deixa de ter piedade para com os perdidos, de ter compaixão para os necessitados. E a gente está naquela bolha do nosso mundo. Por isso a gente vê nas pregações de hoje extremamente humanistas, as mensagens extremamente humanistas, só falando e exaltando, engrandecendo o próprio homem. Daí a gente vê uma comunidade cristã, eu falo em termos mundiais, tá, queridos? Extremamente egoísta e egocentrista. Só pensando em si e no seu próprio ego. E nessa passagem de Mateus, eu gosto sempre de ressaltar esse finalzinho aqui, que depois se fala para irmos fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que quem ensinou? Quem mandou? Jesus. Todas as coisas que Jesus ensinou. Não é coisas das nossas cabeças, é coisa que Jesus ensinou. Não são as nossas novas teorias. Não são doutrinas que a gente tirou da nossa cabeça de uns tempos para cá, mas as doutrinas que Cristo deixou para nós, que foram desenvolvidas ali pelos apóstolos do Senhor. Aí em seguida fala assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acho interessante muitas pessoas se apropriando dessa última frase. O Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Logo no iniciozinho dessa frase tem uma conjunção. E estarei convosco. Ela está atrelada às frases anteriores. Lembrando que se você estiver indo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando o que Cristo mandou ensinar, aí Cristo estará convosco até a consumação dos séculos. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor, para você ter a plena convicção que Ele está contigo todos os dias. Às vezes, simplesmente a gente está na nossa vida, vivendo de qualquer maneira, vivendo dissolutamente. Ah, mas um dia eu já confessei a Jesus. Você tem feito a vontade do Senhor? É a mesma coisa dos argumentos das pessoas lá fora, no mundo. Ela, não, Jesus é meu Salvador, Ele me salvou. Mas Ele não é para ser só teu Salvador, Ele é para ser teu Senhor. Você está fazendo o que Ele te ordena, o que Ele te ordenou ali nas Escrituras. Da mesma forma como a gente vai levar essa mensagem lá para fora, nós precisamos viver essa mesma mensagem.
para eu ter a convicção, a plena certeza que eu estou no caminho do Senhor, eu preciso estar fazendo a vontade de Deus. Pregando o Evangelho, fazendo discípulos. Interessante, pastor Natan, não é só lá levar uma mensagem. Tem pessoas que hoje estão se acomodando apenas com um folheto evangelístico, entrega. Eles compram dois saquinhos de folheto evangelístico. Que vem, cada saquinho vem 100, né? Aí entrega os 200. Aí chega na igreja orgulhoso. Estou Natan, evangelizei 200 pessoas. Não teve nem o trabalho de conversar um pouco com essa pessoa, explicar melhor sobre o que é o evangelho, falar para ela compreender melhor o que é o arrependimento. Mas sai jogando como se entregasse panfleto aí no sinal. A gente tem que demandar tempo na pregação do evangelho. A gente tem que se importar com as pessoas. Nós precisamos explicar. As pessoas estão cheias de resistências em relação ao cristianismo hoje em dia. Principalmente a igreja, em relação à igreja evangélica. Porque da mesma forma como a gente pode ter aquele pensamento, nossa, a gente se alegra em estar vendo igreja sendo aberta em todo canto, mas a gente não sabe o que está sendo pregado nessas igrejas em todos os cantos. Tem pastores sendo autoconsagrados, né? Eles, pastor Natan, a partir de hoje eu não concordo mais com o Senhor, vou sair da igreja. Aí ele abre ali num pontinho, ele mesmo bota a mão na cabeça dele, ele se autoconsagra pastor. Vai pregar de forma livre, o que vier na telha dele. Não se preocupa mais nem com a Bíblia. É capaz dele escrever um novo livro para colocar na Bíblia, né? O livro do seu próprio nome. Então me preocupa. A gente vê igrejas assim se espalhando por todo canto, ao mesmo tempo que bate uma alegria. Poxa, o evangelho está crescendo, mas o que está sendo pregado? Será que estão pregando verdadeiramente Cristo Jesus? Ou estão usando o meio gospel, o meio cristão para ganhar vantagens? Então, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, insista. Hoje, nunca como antes, nós precisamos nos preparar bíblica e teologicamente para estar dando respaldo da nossa fé para a sociedade, explicando sobre Jesus Cristo. Falando que a igreja, ela não é apenas uma máquina de arrancar dinheiro dos cristãos, que o que tem mais é a igreja nesse formato. Que Cristo quer salvá-los, que eles precisam se arrepender, que eles precisam abandonar os seus pecados e confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje, queridos, nós temos utilizado a igreja como tipo uma muleta para o nosso evangelismo. A gente tem se acomodado a fazer um evangelismo muito dependente do templo da igreja. Dificilmente você vai estar, como a gente escuta nas próprias mensagens, sempre aqueles apelos de que tragam visitantes para a igreja. É bom trazer visitante para a igreja? Claro que é. Só que você não pode transformar nisso como sua única forma de evangelizar. A pessoa pode vir para a igreja, receber uma palavra de Deus e se converter? Pode. Só que hoje em dia, irmãos, infelizmente, a gente tem visto uma resistência em relação às próprias igrejas. Se você depender apenas de trazer pessoas para ouvir a palavra dentro do templo, você vai ver que você vai perder muitas oportunidades. O nosso chamado cristão e a nossa chamada para a pregação do Evangelho, que é nós, volto a ressaltar, como estilo de vida, é lá fora.
as pessoas virão para a Igreja Batista Nacional Missionária como consequência do seu evangelismo lá fora. Você não pode simplesmente estar dependendo de falar de Cristo, convidando para ir para a igreja. Ela chega, ela não sabe que tipo de música vocês vão cantar, não sabe as letras, não sabe abrir a Bíblia. Ela vai chegar aqui, como a gente diz, né? Bem verdinha, aquela pessoa. Ela já precisa começar a gostar de Cristo desde lá de fora. Que às vezes a gente quer empurrar Jesus através de um trabalho litúrgico da nossa igreja. E torcer para o pastor naquele dia lançar uma palavra evangelística que aquela pessoa vai compreender sobre o trabalho salvífico de Jesus, sobre todo o sacrifício que Jesus fez para salvá-la, para ela compreender naquele momento e confessar a Jesus. Quando você está lá fora, irmãos, você precisa estar pregando o evangelho sempre que você tiver uma oportunidade. Aí Paulo diz, em tempo e fora de tempo. Tem momentos que é maravilhoso. Quando alguém do seu trabalho te procura, irmão Júlio, eu estou passando um problema sério na minha família. Eu sei que você é evangélico, você é cristão, me ajude. Meu irmão, é mamão com açúcar, né? Você levar, acha que você se prepara, né? A pessoa está ali de coração aberto e você, palavra para a vida daquela pessoa. É bom demais. Agora, tem aqueles momentos que não são favoráveis para você pregar o evangelho e que mesmo assim você precisa pregar. Momentos em que você se coloca em determinadas situações onde as pessoas estão meio resistentes, mas você percebe que você precisa deixar uma palavra e você precisa abrir a boca para ministrar. Recentemente, o esposo da irmã Eliane da Graça, o irmão João da Graça, a irmã Eliane é uma das fundadoras aqui da igreja, ele faleceu há aproximadamente aí 2 meses atrás. E aquele homem, ele pregava o evangelho em tempo e fora de tempo, irmão, literalmente. A primeira vez que eu vim aqui na igreja, que foi no dia do pastor do ano passado, eu não me esqueço porque eu fui extremamente constrangido por essa igreja, com acolhimento, carinho, me deram até presente naquele dia. Eu até comentei com minha esposa, né, a irmã Renata, falei, Renata, eu acho que eles pegaram o presente do pastor Natan, dividiram em 2, para o pastor não ficar sem o presente. E quando a gente chegou na porta aqui da igreja, o irmão João da Graça olhou em uma dessas casas, umas pessoas sentadas na porta, na hora do culto, sentadas, né? Ele pegou, antes de entrar, ele foi lá falar de Jesus para essas pessoas. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu preciso aprender com esse velhinho. Uma vez a gente foi numa pizzaria, irmão. A gente estava pedindo a pizza, antes dele sentar conosco para comer da pizza, ele foi lá, em outra mesa, tinha lá uma família. E quem ia dizer não para aquele senhorzinho, né? Ele chegava lá, colocava um assunto aqui, rapidinho, já estava sentando falando de Jesus para aquelas pessoas na mesa, dentro da pizzaria. Eu tive a oportunidade de, nesse período, véspera da sua morte, eu passar uma tarde lá com ele, colaborando também com a irmã Eliane. Estava extremamente cansada. E quando eu cheguei lá, ele já tinha feito a cirurgia, né, para a remoção do câncer. Estava muito debilitado, né, 88 anos, não é fácil. Ele, bem debilitado, mas ele fez questão de sentar e a gente conversou bastante tempo. Todas as pessoas que entravam naquele quarto, ele estava pregando o evangelho para aquelas pessoas. Entrava o enfermeiro, a enfermeira, ele falava, olha, esse aqui é o pastor Júlio.
e falava para a gente orar pelaquela pessoa. E puxava assunto e começava a pregar o evangelho daquela pessoa. Entrava alguém para limpar, para fazer a limpeza, ele estava pregando o evangelho. Entrava o médico, ele estava pregando o evangelho. Entrava a fisioterapeuta, ele estava pregando o evangelho. A tarde todinha pregando o evangelho. E eu falei, Senhor, eu vim aqui para ajudar, eu que estou sendo abençoado. Né? E ele faleceu 2 dias depois daquele momento, né? Daquele dia. E eu comecei sempre a estar avaliando, né? Nós como cristãos, nós precisamos estar fazendo essa autoanálise. Como está a minha vida com Deus na questão do meu ministério? O teu ministério, irmão, não é você tocar, não é você cantar. Seu ministério não é você estar sendo zelador da igreja, ou recepcionista, ou ajudando no evento, ou cuidando das crianças. O seu ministério principal é ser cristão. E como cristão, aonde você estiver, você precisa fazer Cristo ser conhecido através da tua boca e através da tua vida. Amém? Isso aqui são serviços que nós fazemos na igreja, que prestamos com todo amor, todo o carinho, toda a devoção ao Senhor, para servir a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar os nossos irmãos, para estarem bem acomodados, para adorarem a Deus de todo o coração. Então o ministério de louvor se consagra, se prepara, mas o nosso principal ministério é o que todos nós somos chamados, que é para sermos cristãos. E precisamos levar isso para toda a nossa vida. O pastor John MacArthur, ele tem uma frase que fala muito bem sobre questão evangelística. Ele diz: a grande comissão não é um manifesto de marketing. O evangelismo não requer vendedores, e sim profetas. Muitas pessoas estão utilizando o evangelismo meramente para divulgar sua igreja local. Isso não é a visão do reino. Pegam, não, eu vou evangelizar para as pessoas saberem qual é o endereço da minha igreja, para a gente lotar lá nosso templo. Você está querendo levar a pessoa para Cristo ou só encher a igreja que você se congrega? Nós não podemos agir como vendedores, e sim como profetas. A gente vai querer sempre falar bem da nossa igreja, né? Claro. Olha, vá para lá. Lá a gente tem uma decoração linda, lá na nossa plataforma. Os irmãos são bem caprichosos, é bem ventilado a nossa igreja. A gente vai falar bem da nossa igreja, é óbvio. Olha lá, a gente aceita cartão de crédito para você dizimar. Aí já espanta a pessoa, né? A gente parcela seu dízimo em 12 vezes sem juros. Aí começa a ser o vendedor. Nós precisamos de profetas, amados, que vão proferir a mensagem verdadeira e real da palavra, e consequentemente as pessoas virão para cultuar a Deus juntamente com você. Pelo menos na maioria das vezes sim. Mas não tente empurrar a liturgia, não tente empurrar legalismos sobre a vida da pessoa. Fale do amor de Jesus. Fale da necessidade que aquelas pessoas terão de ter uma vida de arrependimento, de reconciliação com o Senhor e de entrega total nas mãos do oleiro para ter uma vida realmente regenerada. Fale da necessidade que ela tem de estar buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Então não seja vendedor da programação da sua igreja. Pregue o evangelho, isso é a visão do reino. Eu lembro quando nós estávamos lá em São Luís, nós abrimos uma congregação no município chamado Humberto de Campos, não tão longe
lá de São Luís. Dá 1h30 de viagem, mais ou menos. E todo final de semana eu ia lá. Depois a gente começou a revezar, eu mais outros pastores, para estarmos um domingo lá, outro domingo na igreja, pelo menos. Né? Pelo menos nesse início da abertura lá do trabalho. E eu lembro, queridos, meu pastor lá, o saudoso pastor Oséias, eu comentava com ele, pastor Oséias, toda vez que eu viajava para São Luís, que eu viajava para Humberto de Campos, pregava o evangelho lá para 5 pessoas que iam lá na nossa reunião, né? E eu voltava para São Luís, eu ligava para minha esposa, né, a Renata, e perguntava como foi o culto. A Renata, Júlio, hoje se converteu 2 pessoas, se converteu uma pessoa. Aí o pastor Zé, sempre muito bem-humorado, e falou, pastor Júlio, então se mude logo para lá, para se converter toda semana a gente lá na sua igreja. E a gente percebe que a gente estava viajando, tirando do nosso bolso mesmo, irmãos. Por amor aos perdidos, por entender a necessidade do ID. Então a gente ia e pregava o evangelho, 5, 10, a igreja foi crescendo. E com isso a gente percebe, nossa, eu estou fazendo a obra em outro município, mas Deus está mandando outros salvos para nossa comunidade cristã lá em São Luís. Lá na nossa igreja de São Luís. Para serem bem cuidados. Então não perca tempo, não perca oportunidade. Na realidade, crie oportunidades para falar de Jesus. Ontem eu estava falando com os jovens da Batista Central sobre redes sociais. E nós temos uma ferramenta e tanto para criarmos oportunidades para falar de Jesus. A gente pode mandar no WhatsApp, olha, senti no coração de te mandar esse texto bíblico e deixar lá uma breve reflexão. E se você mandar um texto muito grande, a pessoa nem lê, né? Mas crie oportunidades, em vez de criar dificuldades, crie oportunidades para pregar o evangelho. Aproveite cada situação que você tiver para falar do amor de Jesus. Então, queridos, como nós falamos no início, da mesma forma como a igreja é fruto da evangelização, a mesma igreja, ela é o agente dessa evangelização. Precisamos entender que nem toda proclamação que surte efeito é evangelização. E nem toda pregação que não alcança os seus resultados esperados deixou de ser evangelização. Pastor, traduz aí para a gente. Muitas pessoas, por simplesmente estarem proclamando o evangelho, elas acham que é o evangelho. Ou então proclamou uma mensagem e surtiu o efeito esperado, porque tinha muita gente. A igreja estava lotada. Ah, aquilo dali foi a palavra de Deus. E vai ter muitos momentos que você vai fazer a proclamação do evangelho, não vai surtir os efeitos esperados, mas que não vai deixar de ter sido a proclamação do evangelho. Um tempo atrás, lá nas nossas reuniões de quarta-feira com os pastores lá em São Luís do Maranhão, eu levei uma reflexão que a gente falou sobre... Teve uns 2 a 3 anos atrás, teve uma marcha para Satanás. Quem foi nessa marcha aí? Ninguém. Glória a Deus, né, pastor? A pessoa estava lá, pastor. E era para ser no Brasil todo. Cancelaram do Brasil todo, fizeram só lá em São Paulo e deu uns 15 pingados de pessoas. E no mesmo período ia estar tendo um grande evento, eu chamo um grande evento de heresia no Brasil. Né, de um pregador aí, de uma denominação, eu não vou estar citando o nome, depois eu cito para vocês. De uma denominação X, estavam trazendo um pregador, rei dos hereges no mundo, para pregar no evento.
E eu perguntei para os pastores, o que é mais perigoso, a marcha para Satanás ou um evento desse? E era no estádio o evento. O que é mais perigoso, a marcha para Satanás ou um evento de heresia? A marcha para Satanás ali estava declarado para quem eles estariam adorando, não é não? Agora um evento, irmãos, que a gente percebe o tipo de pessoas que estão pregando, a gente já sabe que tipo de mensagem vão dar. Ela é mais perigosa do que uma marcha para Satanás. Que a pessoa vai estar sendo enganada achando que está fazendo certo. E ela está ali, nossa, estou fazendo a coisa certa, o Senhor está gostando disso tudo. E ele não está gostando daquilo. Volto a dizer, é para nós ensinarmos o que Cristo nos mandou ensinar. A mesma coisa Paulo fala para Timóteo, para ele lembrar daquilo que ele aprendeu do próprio apóstolo Paulo e levar isso para frente. Amém, queridos? Por que nós devemos estar pregando o evangelho? Por que essa necessidade da evangelização? Primeira coisa é porque nós cremos na inspiração e na inerrância das Escrituras Sagradas. Primeira coisa, a palavra de Deus, ela é inspirada. E ela também é inerrante. Ela não erra. Por conta dessas duas coisas, e a gente pode falar muito mais das Escrituras, mas não vamos nos ater nesse tema agora, mas por conta desses dois tópicos, você já percebe a urgência e a necessidade de pregar o Evangelho. Porque ele é categórico, amados, em todo o Novo Testamento, a necessidade de falar de Jesus, de fazer com que as pessoas conheçam o senhorio, reconheçam o senhorio de Jesus. É uma mensagem imperativa em todo o Novo Testamento. Tratando de arrependimento, tratando do início da igreja, do crescimento da própria igreja, e é através da pregação do mesmo evangelho. Então, por eu saber que a palavra de Deus, ela não erra, e ela é inspirada pelo mesmo Deus, eu tenho que sair e pregar a palavra. Quem tem aí alguém com alvo, como alvo para você pregar o evangelho? Levante a mão. Tem alguém na sua família que está precisando confessar a Cristo? Levante a outra mão. A gente percebe, a gente conhece muita gente que está precisando. Basta você sair à noite, você vai ver casas de shows lotadas. Nessas casas de shows, a gente percebe que está tendo bebedeiras, adultérios, fornicações, prostituições e assim vai embora. A gente percebe, estão precisando do evangelho como um dia nós precisamos. Como nós necessitamos sermos alimentados dele todos os dias. Então você vai e prega esse evangelho em tempo e fora de tempo. Então você já reconhece a necessidade da pregação do evangelho por conta da inerrância das Escrituras. Como ela não erra, como ela não falha, como ela é inspirada por Deus, eu preciso ir. Alguma vez Deus falhou com você? Não. Então você precisa ir, que a palavra não falha. Ela não erra de forma alguma. Segunda coisa, a universalidade do pecado. Pastor, o que quer dizer isso? A palavra de Deus nos refere em relação à universalidade do pecado, onde diz, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é que diz lá? Todos pecaram. Todos pecaram. Até você. Tem gente que se acha demais, né? Não, pastor, eu acho que eu não estou nesse grupo. Você também. Eu também. O meu filho Davi também.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando você vai pregar o evangelho, você não vai com uma lanterna, colocando para ver quem tem cara de pecador. Você não vai ver assim, deixa eu olhar quem. Qual é o seu nome, irmão? Kleber tem cara de pecador. Aí eu chego, eu vim pregar o evangelho para ti, você é pecador. Aí o Kleber, não, eu não sou pecador. Opa, desculpe-me, eu errei de cara. Não vai acontecer dessa forma. Eu vou procurar outro agora com cara de pecador. É desse jeito que é para a gente pregar o evangelho? Não. Que a gente sabe, a gente tem a certeza que todos pecaram. Então eu não posso estar fazendo acepção de pessoas, eu não posso estar escolhendo que tipo de pessoa eu vou pregar. Eu tenho que pregar para todo tipo de pessoa. Do mais humilde ao mais rico. Do mais pobre ao que tem mais riquezas. Do mais bonito ao mais feio. Isso é muito individual para você saber, né? Quem é mais bonito e mais feio. Daquele que está todo despenteado, todo desarrumado, para aquele que está todo gomadinho. Porque todos pecaram. E eu preciso estar levando esse evangelho, porque eu estava nesse bolo, carecendo da glória de Deus. Hoje eu estou salvo, porque um dia o evangelho me alcançou. Cristo me escolheu, antes que eu o escolhesse a Ele. Ele me escolheu. Teve misericórdia, mandou alguém vir e falar do seu amor para mim. Um dia eu tive a oportunidade de me arrepender dos meus pecados, confessar a Ele e viver para servi-lo. Então, quando você chegar no seu trabalho, você vai ver, todo mundo está precisando do evangelho. Não é só aquele que é mais erradão. Que a gente tem a tendência, nossa, aquele dali só a misericórdia de Deus. Não é assim? Eita, fulano de tal, desconjuro. Precisa demais de Jesus. Mas na realidade, até aquele que é bem bonzinho, mansinho, quietinho, também está precisando demais de Jesus. Não é só o elétrico. Não é só aqueles que vivem causando escândalo por onde passa. Mas também aqueles mansinhos, quietinhos, timidozinhos, inhozinhos. Esses também precisam demais de Jesus. Nós precisamos de Jesus da mesma igualdade, irmãos. Do mesmo nível. Todos nós carecemos da glória de Deus e precisamos de Cristo. Sem Ele, não podemos fazer nada. Então, a partir de agora, não escolha. Pregue o evangelho. Crie oportunidades. E fale do amor de Jesus. Não leve mais a lanterna para procurar quem tem cara, não é não, Kleber? Quem tem cara de pecador e quem não tem cara de pecador. Tem gente que a gente olha, a gente parece um anjinho, né? Não, aquele dali não precisa do evangelho. Aquele dali é muito corretinho com as coisas dele, aquela dali não precisa. Eu lembro, primeiro se converteu minha irmã, a Juliana, depois foi eu que me converti, aí veio minha mãe, veio minha irmã mais nova, aí depois veio minha irmã mais velha, e faltava só o velhão, faltava só meu pai. E eu ficava, rapaz, e meu pai, a gente ficava fazendo uma avaliação dentro de casa. Rapaz, meu pai é mais crente do que a gente, tudinho com a postura dele, né, de ser. Todo corretinho com as coisas dele, um cara extremamente manso, nunca se envolveu em escândalo nenhum, todo justo em tudo que ele fazia. Mas ele estava precisando também demais de Jesus. Senão ele não teria a salvação eterna. Aí foi indo, até que o Senhor tratou no coração dele, e ele se converteu e está até hoje no Evangelho,
trabalhando junto com minha mãe, servindo ao Senhor, liderando trabalhos dentro da igreja, onde eles estão se congregando, que é na Batista Nacional Ágape, lá em São Luís do Maranhão. E a gente vê com alegria que o Evangelho entrou nos corações dos nossos familiares e o Senhor trouxe salvação para dentro do nosso lar. A gente poderia dizer, não, meu pai não está precisando, é um cara tão bonzinho, mansinho. Ele é conhecido dessa maneira dentro da igreja, um homem manso, um homem de exemplo dentro da igreja que ele se congrega. Mas precisava do mesmo jeito de Jesus. E a gente não pode fugir disso. Terceiro, são só 50 pontos, tá, querido? A soberana graça de Deus. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Por conta da soberana graça de Deus. Nós somos salvos porque nós merecemos, não é não, irmão? Nós somos salvos porque nós merecemos, não é não? Porque nós somos bonitos demais, que a gente faz por onde? Não, irmãos. O próprio nome graça já está dizendo, é um favor imerecido. A gente começa a perceber o tamanho do amor de Deus para conosco, quando a gente vai entender melhor sobre a graça. A gente vai estudar mais sobre a graça divina e a gente vê Deus, aquele que poderia dar ou não a sua graça, Ele decide livremente. Ele não nos deve nada, Ele não era obrigado, Ele não precisa de nós, Ele não depende de nós para nada, mas Ele decidiu, de bom grado, derramar da sua graça e nos salvar. Eu costumo sempre dizer que para nós irmos para o inferno, basta nós nascermos. Porque todos nós estávamos condenados a isso. Mas no decorrer da nossa história, da nossa vida, aprove ao Senhor derramar da sua graça e dizer, eu quero te salvar. Eu estou te dando a oportunidade da vida eterna. E quando Ele traz isso, irmãos, Ele já preparou tudo. Nosso coração já está quebrantado, a nossa mente já vai estar preparada e nós vamos compreender e dizer, eu quero Jesus. A gente começa a entender um pouquinho mais do grande amor de Deus. Quando a gente olha para Cristo, sem nós merecermos, sem Ele depender de nós, Jesus vem, vive entre nós, que já é desonroso para um Deus viver entre as suas criaturas caídas. É levado para o sacrifício, é chicoteado, é praguejado, é cuspido, jogam pedras nele, totalmente injustiçado. Ele morre por nós, derrama ali do seu sangue na cruz do Calvário. Fala, está tudo consumado. Ressuscita ao terceiro dia. Passa um tempo entre os discípulos para dar mais umas orientações. Sobe aos céus. E antes de subir aos céus, ele diz, olha, eu vou preparar moradas e vou voltar para levá-los para mim. Como é que nós podemos merecer um amor desse? Por isso é um favor imerecido. Nós não podemos mensurar o tamanho do amor de Deus, porque não merecemos literalmente. Ele de bom grado, por livre e espontânea vontade, Ele decidiu, vou salvar o meu povo. Vou enviar meu Filho, e através da fé nele, derramada pela sua graça, nós encontraremos salvação. Você compreende essa mensagem e você vai para o mundo. A seara é grande, está faltando trabalhadores. Você vai para o mundo pregar o Evangelho, irmãos.
Você precisa criar essas oportunidades e falar de Jesus. Evangelizar em todos os cantos que você puder alcançar. Levar esse grande entendimento da salvação para aqueles que estão totalmente perdidos e vagando aí no mundo. Vagando aí por todo o caminho, procurando a felicidade que não vão encontrar longe de Jesus. Enquanto isso, nós já encontramos a felicidade em Jesus. Nada mais vai nos completar longe de Jesus. Então, queridos, a graça de Deus derramada não é pelo nosso mérito. Não é porque você é legal demais, ou se arruma muito bem, ou é muito bonito, ou só anda cheiroso, ou todo corretinho com suas coisas. Não é pelo nosso mérito. Todo o mérito da salvação é de Jesus. Eu escuto muito, pastor Natan, pessoas falando, irmão, você precisa pagar um preço pela sua salvação. Aí eu respondo para essas pessoas, e Jesus estava fazendo graça lá na cruz, é? O que Jesus fez lá na cruz? Ele pagou todo preço. O preço que foi pago na cruz, ele foi suficiente para você ser salvo. A tua vida santa, de santificação diária, não é um preço que você está pagando para você ser salvo. Já é um reflexo da sua nova natureza. Se você é uma nova criatura em Cristo, você vai refletir com bons frutos, com boas obras. Você vai refletir com santificação. Que a sua vida é nova, o seu desejo está em Cristo. E se você está em Cristo, você vai estar em santificação. Não é um preço que você vai pagar para você merecer a salvação. Que esse preço já foi pago por Jesus. Então, irmãos, teve um livro que eu comprei no início da minha vida de seminarista, que o nome do livro é A Formação de um Discípulo. E quando a gente fala de evangelismo, a gente não pode simplesmente entender que é soltar a palavra e esquecer as pessoas. Claro que vamos ter oportunidades de pregar o evangelho para quem nem conhecemos e nunca mais vê aquelas pessoas. E não podemos perder essa oportunidade, porque a palavra será semeada e outros continuarão regando, até aquela pessoa compreender a mensagem do evangelho, confessar Cristo e permanecer até o seu retorno e viver eternamente. Agora, fazer discípulos, ele vai além de simplesmente lançar uma palavra evangelística, mas você vai continuar se relacionando com aquelas pessoas, falando do amor de Jesus, falando das doutrinas bíblicas e assim, gradativamente, formando discípulos. Falando de forma numérica, que toda igreja saudável, ela cresce tanto horizontalmente como verticalmente. A igreja que está crescendo verticalmente, que digamos, o seu relacionamento com Deus, é uma igreja saudável. É uma igreja baseada e pautada nas Escrituras Sagradas. E uma igreja pautada nas Escrituras Sagradas, fazendo o que Cristo vos ordena, ela vai crescer também horizontalmente, em questão de números. Não que o nosso foco maior seja números, mas saber que a verdadeira mensagem do Evangelho vai estar sendo ministrada, as pessoas estarão compreendendo, estarão se convertendo. A gente não está aqui querendo simplesmente vamos abarrotar esse templo de pessoas e acabou, porque vamos dizer que a nossa igreja é muito grande para a sociedade. Não. Nosso enfoque é o relacionamento vertical que vai ser convertido em um crescimento horizontal. Vamos fazer uma projeção bem por baixo de uma vida atuante no ministério evangelístico. Eu vou chamar o Kleber aqui. Vem cá, Kleber. Eu encuquei com o Kleber. Vem pra cá, Kleber.
o Kleber, ele é a primeira pessoa no meu ministério que eu evangelizei. É um exemplo aqui que nós estamos dando. Eu evangelizei o Kleber e eu vou me dedicar para discipular o Kleber. Eu vou ensinar o evangelho para ele, vou ensinar as doutrinas básicas do cristianismo, vou falar da necessidade da santificação, da leitura da palavra, da oração diária. Vou estar falando de toda a vida cristã para ele. Vamos estar trocando informações semanalmente. Isso é um relacionamento discipulador. Eu não vou estar me relacionando com ele apenas para dizer, cara, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja. Não, eu estou me relacionando com ele para discipulá-lo. Isso não é função só do pastor ou exclusividade de alguns irmãos pontuais da igreja. Isso é para toda a igreja. Agora, obviamente, para você discipular, você precisa buscar preparo. E para isso, você está aqui na igreja, você participa dos estudos bíblicos, o pastor está te mentoreando, está te direcionando para isso. E eu vou me dedicar por 1 ano para cuidar do Kleber. 1 ano. Evangelizei ele, ele confessou a Cristo. E 1 ano inteiro eu vou estar cuidando da vida dele, ensinando o verdadeiro cristianismo. 1º ano. No outro ano, eu vou... Qual é o nome do irmão aqui? Jean, vem para cá, Jean. E qual é o nome do irmão ali? Benaelso. Esse é nome diferente. Vem para cá, Benaelso. No 2º ano, o Kleber, ele já vai cuidar do Benaelso. Ele evangelizou e vai discipular o Benaelso. Eu estou botando uma projeção bem baixa, tá, queridos? E eu vou cuidar do Jean. Evangelizei, o Jean confessou a Cristo. Eu vou cuidar por 1 ano da vida do Jean. Pastor, mas que meta pequenininha é essa? Eu estou botando por baixo para vocês. Pode se sentar. Pode sentar. Só para a gente ter uma ideia. Em 1 ano, nós vamos ter quantas pessoas? Em 1 ano? 2 pessoas. Eu e o Kleber. Em 2 anos, nós vamos ter quantas pessoas em 2 anos? 4. Em 3 anos? 8, gente. Vocês estão com medo de multiplicar o negócio? 8 anos. A gente está botando 1 por 1. Vocês estão entendendo como funciona? Em 3 anos, 8. Em 4 anos? Em 5 anos? Em 6 anos? 64. Começou já a dar umas travadas, né? 64. Em 7 anos? 128. Em 7 anos, 128 pessoas. Em 8 anos? 256. 256. Em 9 anos? 512. 512 pessoas em 9 anos. Em 10 anos, 1.024 pessoas. Vocês estão compreendendo o que é ter uma visão evangelística e a gente coloca uma meta mais baixa possível? De se importar com uma pessoa por 1 ano e focar por 1 ano naquela pessoa. Você pode fazer bem mais. Depende da limitação e do tempo de cada um. Mas em 10 anos, você fazendo um trabalho discipulador de excelência, com um bom relacionamento ali com cada um, em 10 anos, a gente pode ter uma congregação, uma igreja com 1.024 pessoas. E se você não dobrar, em 5 anos, fazer isso, 2 pessoas por ano? Que dá para fazer. Você consegue administrar seu tempo para pelo menos cuidar de 2 pessoas por ano, com certeza. Mas aí eu vou perguntar, você não precisa me responder. Qual foi a última vez que você pregou o evangelho e a pessoa
confessou a Cristo? Que você se importou e você foi até ela e investiu tempo e orou pelaquela vida e diz: Senhor, eu vou orar, eu vou pregar o Evangelho, prepara o caminho ao Espírito Santo para que aquela pessoa compreenda a mensagem bíblica e te confesse a Cristo Jesus. Confesse a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Qual foi a última vez que você fez isso? A gente está trabalhando sobre visão do reino. Conferência Visão do Reino. Se eu estou apenas na igreja pensando nos meus próprios benefícios, eu não estou com a visão do reino. Se eu estou apenas na igreja pensando apenas nas bênçãos que a igreja pode me dar, prosperidade financeira, riquezas. O pastor Natan nem fica pregando sobre riqueza aqui, né? Ah, minha cura, minha situação na justiça. Claro que você, como participante dessa comunidade cristã, você vai falar, vai pedir oração, pastor Natan, estou com um problema na justiça, ore por nós. Mas você não está aqui apenas para isso, irmão. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem um ministério de pregar esse evangelho. Se não estiver acontecendo, tem algum problema. A gente só quer as benesses da vida cristã, mas a gente não quer o trabalho. Vocês têm um excelente pastor, pastor capacitado, um pastor dedicado, um pastor amável e amoroso, que está aí à disposição para te treinar, para te capacitar no que você precisar. É o pastor Natan. Vá lá e suga mesmo, pastor Natan. Pastor Natan, me prepara. Eu não tenho deficiência nessa área, me ajuda. Pastor Natan, eu sofro com um determinado pecado, ore junto comigo para eu vencer. Eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero multiplicar no reino de Deus. Eu não quero estar estagnado, eu quero fazer o reino de Deus crescer, ser ricamente povoado de muitas pessoas salvas. Isso é a visão do reino de Deus. Amém? Então, queridos, analise como está a tua vida, o teu coração hoje. Perceba as suas limitações e deficiências e coloque diante de Deus. Converse com a sua liderança, com o seu pastor e peça: Senhor, eu quero ajuda, eu quero prosperar na minha vida ministerial. Eu não quero estar parado, eu quero avançar. Vamos ficar de pé para nós orarmos.